Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa 14ª aula de funções. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e venha comigo para essa aula. Então, pessoal, nessa aula vamos aprender aqui a respeito da função inversa, que é dada por esse símbolo aqui, ó. F elevado a menos 1 de x. Por definição, temos o seguinte, que a função f bijetora tem por inversa a função f de menos 1, tal que x e y pertencem à função. No caso, na função inversa, a gente vai trocar os papéis aqui, ó. Vamos inverter. O x vai ficar no lugar do y e o y vai ficar no lugar do x. Temos aqui a representação da função inversa, que é elevado a menos 1. Aqui eu tenho 3 exemplos para a gente poder estar calculando isso aqui na prática, como achar a determinada função inversa. Lembrando que a função, para ser inversa, ela precisa obrigatoriamente ser bijetora, ou seja, não é toda função que vai ter uma inversa, né? Não é toda função que você vai encontrar a função inversa dela. Ela precisa ser bijetora. E se vocês não lembram o que é bijetora, temos aqui uma videoaula no canal falando a respeito disso. Mas de início a gente vai aprender a calcular aqui a função inversa de uma maneira bem simples e fácil. Com apenas 2 passos a gente vai conseguir calcular a função inversa. Primeiro passo, a gente pode observar aqui, ó, y é igual a 2x mais 3. O primeiro passo é você trocar o x pelo y, ou seja, aonde tem o y, eu vou colocar o x. Então, vai ficar x é igual, no lugar do x eu vou pôr o y, vai ficar então 2y mais 3. Esse é o primeiro passo que devemos fazer. O segundo passo, a gente vai, vou até fazer aqui de azul. Então, primeiramente, a gente trocou aqui o x pelo y. Agora, o segundo passo, a gente vai isolar o y. Para a gente poder isolar o y, eu quero o y do lado esquerdo da minha igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse y aqui para o outro lado. Vou trazer ele aqui para cá. Ó. Então, vai ficar menos 2y, porque eu estou trazendo para o outro lado da igualdade. O x que está desse lado, eu vou trazer ele para o outro lado. Então, vai ficar menos x. Percebe que eu fiz aqui? Eu inverti as posições. Eu preciso isolar o y. Então, ele precisa ficar sozinho aqui do lado da igualdade. O x estava positivo, passou para o outro lado e ficou negativo. Desse lado aqui tinha quem? Tinha um mais 3, né? Eu não mexi com mais 3, então permanece aqui, ó, mais 3. Beleza. Agora a gente só está ajeitando a função. A gente vai multiplicar tudo aqui por menos 1, porque a gente quer esse valor de y positivo. Vai ficar assim, ó, vai ficar 2y é igual a x, multipliquei tudo por menos 1. Menos 1 vezes 2y vai ficar 2y positivo. É só a gente trocar o sinal, ó. Onde está negativo ficou positivo e onde estava positivo ficou negativo. Beleza. Vamos melhorar isso aqui. Vamos isolar o y, né? Ó, vou isolar o y, eu vejo que tem um 2 aqui multiplicando. O que eu faço com esse 2? Ele está multiplicando desse lado, ele vai passar como? Vai passar dividindo. Então, temos aqui, ó, x menos 3 dividido por 2. Pronto, encontramos a função inversa da letra A. Posso escrever assim, dessa maneira também, ó, y é igual a x sobre 2 menos 3x sobre 2. Dá no mesmo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ok? Beleza, agora vamos para a letra B. Bom, primeiro passo, novamente, é o quê? Trocar o x pelo y. Aí vocês observam, ah, professor, mas aqui não tem o y. Pessoal, lembre o seguinte, que f de x, o f de x é a mesma coisa que o y, tá? Então, para a gente poder escrever de uma forma melhor, eu vou colocar aqui, ó, y é igual a x sobre 2 mais 5. Lembrando que a gente não fez o primeiro passo ainda. Eu só substituí isso aqui, ó. Coloquei, em vez de colocar f de x, eu coloquei o y.
Pronto, posso fazer isso? Posso, sempre posso fazer isso. O primeiro passo é a gente trocar o x pelo y. Então, o y está aqui, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o x. O x está aqui, eu vou colocar o y no lugar. Vai ficar, então, y sobre 2 mais 5. Beleza. Agora vamos para o segundo passo, que é a gente fazer o quê? Isolar o y. Então, temos aqui y sobre 2. Está desse lado, eu vou jogar para o outro lado da igualdade. Eu vou jogar aqui, ó. Vai ficar menos y sobre 2. Porque está positivo, né, pessoal? Vai passar para o outro lado, ele vai passar negativo. A mesma coisa do x. O x está desse lado, eu vou trazer ele para cá. Então, vai ficar menos x mais 5. O 5 a gente não movimentou, então ele permanece positivo, do jeito que está. Eu vejo que esse y está o quê? Negativo. O que eu faço, como eu fiz ali no primeiro caso, né? Sempre que tiver negativo, quando a gente for isolar o y aqui, e ele tiver negativo, a gente vai multiplicar a função toda aqui, ó, por menos 1. Então, quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca o sinal. Onde está negativo, fica positivo, e onde está positivo, fica negativo. No caso, estava negativo, y sobre 2, ficou positivo. Estava negativo x, ficou x positivo. O 5 que estava positivo, ficou negativo. Beleza. Agora eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que esse y está sendo dividido. Ali ele estava sendo multiplicado, ele passou dividindo. Nesse caso, ele está dividindo. Então, esse 2 aqui vai passar multiplicando. Então, vamos ficar assim, ó. Y é igual a 2 vezes x menos 5. Eu poderia passar direto? Poderia, né? Já podia passar multiplicando, colocando aqui 2x menos 10. Não tem problema. Então, ó, mas a gente está fazendo aqui passo a passo, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Pronto, encontramos aqui a função inversa de f de x. Então, temos aqui, ó, a resposta final. Vamos agora aqui para o terceiro exemplo, a letra C. Bom, primeiramente, seguindo o primeiro passo, o que a gente faz? Troca o x pelo y. Então, aonde tiver o y, eu vou colocar o x. E aonde tiver o x, eu vou colocar o y. Então, vai ficar ali, ó, 2y menos 1 sobre... Lembrando que aqui também tem x. Então, eu vou ter que colocar também o y ali, ó. 3y mais 2. Agora, vamos aplicar o segundo passo. O segundo passo é a gente isolar o y. Bom, como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai imaginar que tem um 1 aqui e vamos multiplicar aqui, ó, cruzado. E, ó, vai ficar x vezes 3y mais 2. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? X vezes 3y mais 2. Está multiplicando o parêntese inteiro. Isso aqui é igual a quem? A 1 vezes 2y menos 1. Como a gente está multiplicando por 1, não vai alterar em nada aqui, ó. Vai ficar 2y menos 1. Agora, o que eu faço com esse x? Eu aplico aqui a distributiva. Então, eu vou multiplicar, ó, x vezes 3y, temos 3x, y. X vezes 2, temos 2x. X vezes 2, temos aqui mais 2x. Isso aqui é igual a 2y menos 1. Beleza, agora a gente vai organizar isso aqui, ó. Aonde tiver y, a gente vai deixar do lado esquerdo. Aonde tiver x, a gente vai jogar para o lado direito. Então, vamos permanecer aqui, ó, que temos aqui 3xy. Bom, agora eu vou pegar esse 2y que está aqui, eu vou trazer ele para o outro lado. Então, esse que está aqui, ó, positivo, ele vem para cá. Então, ele vem negativo. Ele vem menos 2y. Ok. Agora, o que eu faço com esse x? Esse x, ele vai para o outro lado. Está positivo,
ele vem para cá negativo. Então, vai ficar menos 2x menos 1, que já está aqui desse lado. Pronto. Vocês podem observar que eu separei. Aonde tem um y, eu joguei para o lado esquerdo. Aonde tem um x, eu joguei para o lado direito. Lembrando, quando a gente altera aqui o lado, a gente inverte o sinal. Aonde está positivo, fica negativo. Aonde está negativo, fica positivo. Então, para a gente poder isolar o y, é bem simples. Eu observo que tem um y aqui e tem esse y aqui, ó. É só a gente tirar o y. Então, eu vou tirar o y. Tirei o y. Daqui, ó, vai ficar 3x menos 2. Porque eu tirei o y de lá. Vou escrever aqui novamente para vocês poderem entender o processo que eu fiz aqui, ó. Coloquei o y em evidência. Então, ou seja, quando eu multiplico aqui, ó, y vezes 3x, eu tenho 3xy. Quando eu multiplico o y vezes menos 2, eu tenho menos 2y. Ou seja, eu coloquei o y em evidência para a gente poder fazer o quê? Isolar esse y aqui. Beleza? Então, agora dando continuidade. Eu tenho que o y, ele multiplica o parêntese inteiro aqui, ó, que é 3x menos 2. Como está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ficar aqui com y. E agora eu vou passar dividindo o meu parêntese. Primeiro eu vou escrever aqui, ó, o que está do outro lado, que é menos 2x menos 1. E vou passar agora aqui, ó, 3x menos 2 dividindo. Então, temos aqui, ó, 3x menos 2. Pronto. Finalizamos. Temos aqui a nossa função inversa. Bom, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. Se eu quiser, eu posso escrever que f de menos 1 de x é igual a menos 2x menos 1 sobre 3x menos 2. Também é a resposta aqui, ó. Eu também posso escrever de outra maneira. Eu posso escrever, ó, f de menos 1 de x é igual a 2x menos 10. Então, aqui é outra forma de escrever também. E aqui também eu posso escrever assim. F de menos 1 de x é igual a x sobre 2 menos 3 sobre 2. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje a respeito aqui sobre função inversa. Se você gostou, deixa o like e até a próxima aula.